Boa noite a todos. Bem-vindos à terça-feira, dia 1º de novembro de 2022. Dando continuidade à programação, hoje iremos abrir o capítulo último do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 28, que traz coletâneas de preces. Allan Kardec, ele foi muito feliz, podemos assim dizer, ao se permitir receber as inspirações do alto para inserir no Evangelho segundo o Espiritismo este capítulo, que é bem pouco lido, que é bem pouco estudado por nós espíritas. Diga-se de passagem. E nós teremos a oportunidade de estudar este capítulo, de observar que não somente as preces ali inseridas, mas a fórmula, colocando em parênteses essa palavra fórmula, Allan Kardec vai nos chamar a atenção para muitos pontos importantes a respeito das orações e das preces. Se nós fizermos aqui uma enquete, não somente os que estamos no salão, encarnados e até mesmo aos desencarnados, que talvez muito possam estar aqui, muitos deles foram espíritas, estudaram o capítulo 28, leram o capítulo 28, aí alguém pode dizer assim, Delano, raramente eu fiz isso. Ou, às vezes, eu abri, fiz uma pequena leitura, fiz ali a prece, fechei e pronto. Bom, então nós teremos a oportunidade, como eu disse, de entender melhor o porquê deste capítulo. Fechando o capítulo 27, que traz o título Pedi e obtereis, Kardec, ele foi também feliz ao abordar como que os espíritos trazem para nós a conceituação de prece, de oração. Então, durante um período, estudamos o capítulo 27. Continuamos agora no 28, relacionando a prece. Quando no item de número 1, o preâmbulo diz assim: os espíritos sempre disseram, a forma não é nada. O pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Então é importante essa colocação de Kardec, que não é dele, é da espiritualidade. Ao nos afirmar, como nós sabemos, não é por palavras, por mais bonitas que sejam, que iremos tocar o sentimento de quem quer que seja. Será a irradiação de nossos corações dentro de um sentimento bom, alinhado a um pensamento bom. Porque também não adianta termos na hora da prece um pensamento direcionado a algo bom, com palavras bonitas, mas o sentimento negando tudo isso. Então isso é muito importante entender. Porque a espiritualidade, ela vai observar não as palavras, mas a partir do pensamento, as nossas intenções.
E de que forma nós estamos colocando as intenções nas preces, nas orações que temos feito, que temos realizado. E aí Kardec vai dizer que os espíritos, eles não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. E quando eles nos dão, é para nos orientar sobre ideias, sobretudo para chamar-nos a atenção sobre alguns pontos, principalmente dentro daquilo que temos estudado com a doutrina espírita. O outro trabalho também dos espíritos em relação a estar nos orientando a respeito das preces é nos ajudar a fim de que as pessoas que têm dificuldade de fazer uma prece, elas possam exprimir suas ideias de uma forma mais tranquila. Então, recebemos este auxílio da espiritualidade. E aí ele vai dizer assim: a coletânea de preces deste capítulo é uma seleção da que os espíritos ditaram em várias ocasiões. Então, o capítulo, ele tem ao todo, se não me engano, 82 itens. Deixa eu só confirmar aqui. Não, 84 itens. São 84 itens. Estamos no item 1. Nós vamos estudar todos esses itens. Talvez nós passaremos o ano de 2023 estudando este último capítulo. Diga-se de passagem, será importantíssimo para nós. Então ele está nos informando, Kardec, que essa reunião de preces e coletâneas, aqui reunidas neste capítulo, foram ditados pelos espíritos em diversas ocasiões nas reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Durante, é claro, o ano de 1858 e até o ano de 1863, 1864, antes do livro O Evangelho segundo o Espiritismo ser lançado. Porque ele foi lançado em abril de 1864. Ok? A primeira edição. Podem ter ditados outras em termos diferentes, continua Kardec, apropriadas a diversas ideias ou a casos especiais. E aí ele vai colocar o objetivo da prece, a finalidade da prece. Que é importante nós destacarmos isso. Se alguém perguntar assim, por que você ora? Por que você faz prece? O próprio Kardec questiona a espiritualidade em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, dentro da lei de adoração. Quando eles colocam para nós que quando fazemos preces, quando estamos orando, estamos pensando em Deus. Estamos direcionando o nosso pensamento a Deus. E aqui ele vai mostrar para nós, dentro dessa colocação dos espíritos, na resposta que eles dão à pergunta lá em O Livro dos Espíritos, ele vai nos mostrar a finalidade da prece. Alguém sabe? Qual é o objetivo da... a prece é para me se sentir bem. Não, a prece é para fazer com que eu receba uma inspiração, uma intuição. Não, a prece é para fazer com que Deus me ajude, as forças espirituais me ajudem, a fim de que eu não venha agir de forma contrária ao bem. Tudo isso é positivo e é válido. Mas ele vai destacar para nós que a principal finalidade, a principal causa,
o principal objetivo de nós, espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, fazermos uma prece é levarmos nossas almas para nós que estamos encarnados ou nossos espíritos para aqueles que estão desencarnados a Deus. Pela prece, entrais em comunhão direta com Deus. Daí a importância dos espíritos dizerem a nós que as palavras, elas não é nada. Porque elas estarão de acordo com o vocabulário do espírito encarnado. O pensamento, o sentimento é tudo para os espíritos. As intenções são observadas pelos espíritos. Daí, há um ensinamento de Jesus, quando ele nos afirma, que está registrado pelo evangelista João: não julgueis pelas aparências. Eu não julgo a ninguém. E se julgo, julgo conforme a justiça divina. É um ensinamento do Cristo. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer entre os que nele creem, nele quem? A Deus. E menos ainda entre os adeptos do Espiritismo. Porque Deus acolhe a todos, aceita a todos, quando são sinceras as preces. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, desde que sejam ditas de coração e não apenas com os lábios. Não impõe nenhuma e nem condena, qualquer que seja. Deus é sumamente grande, segundo o Espiritismo, para repelir a voz que implora ou que canta louvores, somente por não o fazer desta ou daquela maneira. Então não importa qual religião você pertença, qual culto você seja, de qual seita, ou de qual forma você se expressa ou se exprime, para entrar em comunhão, em sintonia, em ligação com Deus, ou com as forças ao qual você elege, e que para você seja divino. E por que nós estamos dizendo isso? Porque hoje nós temos um entendimento. Mas se nós formos em uma região onde ainda o homem vive em tribos, como exemplo os indígenas, como eles exprimem a fé, a convicção nas forças das divindades ou da divindade? É diferente de nós. E nem por isso eles estão excluídos da bondade, da paternidade, da misericórdia divina. Então eles têm a crença deles, a fórmula deles. E eles recebem o amparo do alto. Da mesma forma que aquele civilizado que vai a um templo espírita, a um templo evangélico, a um templo católico, e professa a sua fé, e exprime a sua relação com o alto, também recebe do alto, conforme os créditos a qual faz jus pelo desenvolvimento de si mesmo diante da lei e do entendimento para com essas leis. Quem quer
que condene as preces que não constem do seu formulário demonstra desconhecer a grandeza de Deus. Acreditar que Deus se apegue a determinada fórmula é atribuir-lhe a pequenez e as paixões humanas. Isso é muito importante, essa colocação de Kardec, porque nós mensuramos Deus de acordo com aquilo que projetamos do nosso íntimo. Então, cada um de nós relaciona com o alto de acordo com o que construiu e está construindo em si mesmo. E é por isso que Jesus, ele, ao ensinar-nos a buscarmos o alto, em nenhum momento ele desrespeitou a forma ou a fórmula ou como quem quer que seja interpreta na comunicação, na relação com o alto. Por isso que ele vai dizer a oração, que a partir do segundo item nós vamos estudar, que é a oração do Pai Nosso, a oração dominical. E cada frase dessa oração, Jesus, ele sintetiza todo o ensinamento que contém o Novo Testamento. Então vejam bem, a oração do Pai Nosso sintetiza tudo que está em o Novo Testamento. E quando eu falo Novo Testamento, não é somente os 4 evangelhos. As cartas também estão inseridas no Evangelho. Então, durante o percurso, teremos oportunidade de ver isso. E mais, cada frase do Pai Nosso representa um ponto dos nossos chakras. Depois nós vamos fazer um trabalho aqui no decorrer dos estudos, quando chegarmos. Se tivermos oportunidade, é claro. Aí ele vai dizer assim: a principal qualidade da prece é ser clara, simples, concisa, sem fraseologia inútil ou excesso de adjetivação que não passam de meros ouropéis. Cada palavra deve ter o seu valor, exprimir uma ideia, tocar uma fibra da alma. Olha o que ele está dizendo. Cada palavra deve ter o seu valor, exprimir uma ideia, tocar uma fibra da alma. É importante entendermos isso para, como eu disse agora, entendermos depois a oração do Pai Nosso. As preces aqui reunidas se dividem em 5 categorias. Neste capítulo 28, ele faz uma subdivisão das preces em 5 categorias. Primeiro, preces gerais. Então nós teremos a categoria das preces gerais, onde vamos estudar como que os espíritos trabalham ou irão trabalhar conosco em relação às preces gerais. Segundo, preces pessoais. Nós fazemos as nossas preces pessoais, os nossos pedidos, as nossas intenções. Então aqui teremos ensejo de observar como que eles vão trabalhar conosco. Terceiro, prece pelos outros. Como se deve fazer a prece para o semelhante. Quarto, prece pelos espíritos. Quinto, preces
pelos doentes e obsedados. Então Kardec, ele está reunindo, neste último capítulo, 5 pontos que a espiritualidade em comunhão com ele pensou ser interessante a nós espíritos no processo evolutivo ao qual nos encontramos, estudarmos neste capítulo. Preces gerais, preces pessoais, preces pelos outros, preces pelos espíritos e preces pelos doentes e obsedados. De certa forma, essas 5 categorias de preces englobam ou têm sido feito por nós ao longo das nossas existências, dessa atual existência principalmente. Porque nós temos orado por nós mesmos, pelos outros, pelos espíritos, pelas pessoas doentes. Temos feito vibrações de uma forma geral, como a que iniciamos em outubro, e até lembra a todos que fecharíamos no dia de ontem, 31 de outubro, mas, dadas as circunstâncias do momento atual, a espiritualidade, ela pediu para que sejamos mais vigilantes. E para sermos mais vigilantes, precisamos continuarmos com as nossas orações. Então, nós vamos estender a campanha que iniciamos em outubro, tendo em vista que estamos aproximando também do Natal, e todos os anos a casa ela faz esse trabalho, então nós vamos iniciar essa campanha mais cedo, mantendo essas preces, essas orações, essas vibrações para nós, pelo outro, pelos espíritos, pelos enfermos, pelos doentes, pelos que estão passando por processos obsessivos, pelo país, pela humanidade. Então, essas 5 categorias engloba tudo isso. E aí, eu não sei se vocês sabem, amanhã é dia de finados, 2 de novembro, dia dos mortos. Você vê que até morto tem dia no Brasil, né? É dia do professor, é dia da criança, é dia das mães, é dia dos pais. E por que não dia dos mortos? E é um dia muito importante, mas muito importante, porque muitos corações fazem uma peregrinação aos cemitérios, levando as suas lembranças, a sua saudade, aqueles que um dia estiveram presentes convivendo conosco e que hoje não se encontram mais, pelo menos convivendo de forma direta, no corpo físico. Pois que nós espíritas sabemos que após deixar o corpo, a alma continua. E, muitas das vezes, próximo a nós. No nosso lar, por exemplo. Ah, Delano, que bom. Eu gostaria então que esse coração continue ao meu lado. Então nós temos 2 extremos. Pode ser bom, como também pode não ser tão bom. Pode ser bom se o espírito está numa posição elevada. Mas se não estiver, pode prejudicar não somente a ele, como também os que estão ainda vivenciando a experiência física. Precisamos estar atentos a isso. Como? Pode perguntar. Quer perguntar? Então nós temos
passado por uma experiência muito grande, principalmente nós espíritas, que temos participado de reuniões mediúnicas, tendo um contato mais direto com alguns corações, e as experiências que eles nos relatam é importante para que nós façamos várias avaliações e autoavaliações. Recentemente, numa reunião de sexta-feira, apresentou um coração já desencarnado, e eu perguntei a ele se ele sabia o ano que nós estávamos. Ele falou que sabia. Agora sabia. E ele veio para dar um testemunho. E questionei, a fim de entender, compreender. Há quanto tempo está desencarnado? Ele disse desde o ano 2000. Morava em Belo Horizonte. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Você está aqui na nossa casa há quanto tempo? Ele disse, mais ou menos uns 3 meses para 4 meses, que aqui fui acolhido. E tenho recebido um grande amparo. E eu pedi aos maiores para dar esse testemunho. E eu fiz uma pergunta para ele. Você já viu algum dos seus familiares? Ele, não. Tem notícia deles? Não. Aí eu fiquei pensando. Ele tem mais de 20 anos que está desencarnado. Era uma entidade masculina. Mais de 20 anos que estava desencarnado. 3 para 4 meses em nossa casa. Fora acolhido. Isso quer dizer que quando ele desencarnou, ele não foi para o lar dele. Ele não ficou próximo aos seus familiares. Para qual região que ele foi? A gente começa a pensar. É claro que eu não perguntei isso para ele, porque eu já sabia que ele fora acolhido de regiões desagradáveis do plano espiritual, trazido para a nossa casa, amparado, orientado, e tem buscado cada vez mais se autotransformar. E ele disse assim, eu tenho procurado ajudar naquilo que eu posso. E aí a espiritualidade me permitiu varrer, passar pano e fazer um serviço de limpeza da casa. Porque a gente pensa que o plano espiritual, os espíritos pensam e está tudo certo. A dimensão espiritual é idêntica à dimensão física. A única coisa que modifica é a estrutura molecular dos átomos, na aglomeração dos mesmos. Eles são apenas invisíveis a nós, mas estão vivos. E foi interessante porque eu fui com este coração e fui pensando, poxa, 20 anos desencarnado, não sabe nenhuma notícia da sua família, e ele é daqui de Belo Horizonte. A família mora em Belo Horizonte. Claro que eu não perguntei se você tinha curiosidade. E às vezes nós espíritas podemos ter contato com familiares nossos. Às vezes até mesmo de forma sem estar na consciência, mas durante o sono, emanciparmos e dialogarmos. E às vezes, ao despertarmos, lembramos, poxa, tive um sonho com fulano, com fulana. Que engraçado, era tão real. Pode ser que realmente aconteceu o encontro, permitido, é claro, pela espiritualidade. Então, são experiências que chegam até nós, nós precisamos observar. Mas como amanhã é dia dos mortos, entre aspas, porque ninguém morre,
Eu gostaria de finalizar fazendo uma leitura de uma lição de Humberto de Campos no livro Lázaro Redivivo. É o último capítulo, 50, que traz o título Oração. Alguém conhece essa lição? Oração de um morto pelos mortos. O morto que fala era ele, Humberto de Campos. Oração de um morto pelos mortos. Livro Lázaro Redivivo, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Que é uma prece. Senhor Jesus, muitas vezes o trabalhador do campo da vida interromperá o serviço do arado, não para olhar para trás, misturando saudades da esfera inferior com aspirações do plano sublime, mas para fixar as zonas mais altas e rogar-te o auxílio imprescindível. Mestre de sabedoria e bondade, não te venho pedir hoje pelos que ainda se prendem à luta da carne. O faminto que se arrasta no mundo, na maioria das vezes, encontrará uma códea de pão. O doente quase sempre achará remédio salutar. Venho pedir-te por todos aqueles que a morte arrebatou ao corpo físico inesperadamente, quando seus corações navegavam em pleno mar de ilusão, por aqueles que deixaram os afetos mais caros, que abandonaram o ninho doméstico entre angústias e lágrimas, que desertaram compulsoriamente dos serviços materiais e que punham a esperança. Muitos deles, Jesus, acordaram em regiões que supunham não existir. Outros ampararam-se ainda a familiares do mundo, tentando restaurar uma situação que a divina lei considera encerrada, em definitivo. Outros ainda, mestre, se conservam apegados ao sepulcro que lhes guarda os despojos, procurando inutilmente renovar as exaustas energias orgânicas. Senhor, por que não pedir por eles ao teu amor que nos legou a doutrina do túmulo vazio? É verdade que a maioria deles, pobres espíritos infelizes e perturbados, menosprezaram o teu nome, esquecendo as obrigações que lhes competiam na terra. Inegavelmente criaram dolorosos infernos de remorso e sofrimento para si mesmos, que a tua própria complacência não pode remover, nem destruir, em virtude das soberanas leis indefectíveis do Eterno. Mas nós te rogamos, um raio de luz que os esclareça, uma gota do bálsamo do teu infinito amor, que lhes alivie os inomináveis padecimentos. Ensina-lhes ainda, por intermédio de teus mensageiros abnegados, o desprendimento dos derradeiros laços que os escravizam aos enganos do passado cruel. São míseros, paralíticos do coração, que perderam o movimento fácil por haverem desprezado os raciocínios nobilitantes, e cegos que subtraíram a visão a si mesmos, viciando os olhos na contemplação de fantasias sem número, no círculo das sombras terrestres. Sabemos, Jesus, que os paralíticos e cegos voluntários dificilmente encontrarão a cura precisa. Entretanto, ousamos suplicar tua bênção divina para todos esses infortunados que, em desespero, vagueiam sem rumo na crosta planetária. Ajuda-os, por compaixão, a desfazerem das ilusões que os prendem à inquietação e ao tormento íntimo. Auxilia-os no aprendizado da arte difícil de dizer adeus, até logo, até mais breve. Dá-lhes a noção de que a existência última do corpo se lhes fechou a alma
como se cerra um livro de contas do mundo e ampara-lhes o coração oprimido para que se ponham a caminho da liberdade espiritual, que possam reconhecer ao influxo de teu amor a cessação de todos os direitos transitórios da terra, em face da morte renovadora, que troquem os títulos convencionais que lhes uniam o espírito na carne aos seres escolhidos pelos títulos gloriosos da fraternidade mortal. Te suplicamos a bênção de luz, a fim de que se desfaçam as sombras de que nos cercam. Jesus, compadece-te dos novos Lázaros sepultados no túmulo das ilusões e ajuda-os para que sejam desenfaixados e ressuscitem de fato ao clarão da verdade eterna. Senhor, tu que iluminaste os caminhos da vida, atende-nos a súplica e clareia também os caminhos da morte. Que assim o seja. Uma boa